Laroye, Yangui, Lebara, Senhor do meu corpo, das minhas estradas, arauto das ações e atitudes, decano dos orixás, mensageiro sagrado dos nossos manifestos aos orixás. Laroye Exu, o que segue sempre na frente e quem primeiro é servido. Saravá, leva meus rogos e preces ao meu orixá, minha prece em cantos e prantos do meu povo, diasporizando nesta revisitação à memória ancestral, para que nosso pranto e cantos sejam a partir de agora canções de regozijo pela revitalização do meu axé. Laroye Exu, que matou o pássaro ontem com a pedra que só hoje atirou. Traga novos estilos à minha luta, que Ogum abra os meus caminhos nesta longa estrada. E Oxóssi promova o nosso reconhecimento no Ileaie, protegendo a grande comunidade. Com a justiça de Xangô, paz e misericórdia de Oxalá, sobre a proteção ao Lodumaré, Senhor do meu destino, me dando axé. Para a realização do grande dia, em todos os meus dias, Laroye, Lebara. Meus pais foram um ótimo casal fantástico, feliz e que teve seus altos e baixos. Ele de Laranjeira, de lá do Engenho Moco, né? E com uma família intensa, um negro mediano, tipo banto, ele não era muito alto, ele era mediano. E minha mãe de Riachuelo, mais ligada assim, ela era mais alta do que ele, mas pouca coisa, mais alta. E nós tivemos uma infância meio fantasiosa. Eu tive um irmão que tinha 2,6 metros, é o Vanderlei, e eu cheguei a ter 2,2 metros, né? Agora com esse negócio de artrose, aí a gente vai diminuindo. Logo, meus pais se separaram, eles brigaram, e meu pai foi para Santa Rosa e minha mãe ficou aqui em Aracaju, né? Tomando conta da família, quer dizer, a matriarca. Minha mãe era doméstica, ela fazia doce, e depois colocou o acarajé também, porque minha avó era que fazia acarajé, vendia acarajé no mercado. E anos depois minha mãe associou o acarajé, também incluiu o acarajé no tabuleiro dela. Olha, nós nunca fomos religiosos fervorosos. Nós temos aqui a relação comum, né? Sou católico, apostólico e romano. Mas nós temos raízes no terreiro, raízes do candomblé. E essa raiz do candomblé aqui em Sergipe é sincrética. Você tem o seu São Jerônimo lá, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora da Conceição, tudo no terreiro. Quer dizer, então é um processo sincrético. E você vai para a missa, tá entendendo? Você vai para a procissão, você, quando morre, tem a missa de 7º dia, é na igreja, enfim, todo furdunço é na igreja. Olha, na verdade é o seguinte, eu estudei no jardim de infância, minha professora Lígia e a outra, né? Elas manifestavam muito a arte e a cultura com as crianças aí no jardim de infância, né? E eu ficava muito ligado com elas, tá? Ela ficava tocando piano, eu lá abraçado com ela e corria aquele negócio. Quer dizer, e aqui em casa a minha irmã Lourdinha, tinha aqui o pessoal que era uma manifestação que fazia com caco de coco, porque a gente, mãe, como doceira,
Então a gente consumia muito coco. Então ali ralava o coco e ficava aquela parte da casca do coco, do couro do coco. A minha irmã preparava e fazia uns bonecos e também uns instrumentos que ficava batendo para dar ritmo. E fazia um teatro, tipo teatro de sombra, era o teatro Casquinho de Coco. Tá? E aqui a gente dançava, a gente fazia tudo, e pela influência do próprio candomblé, porque quando você participa do candomblé, você está vivenciando momentos históricos da dramaturgia, da arquitetura, da escultura. A arte negra está ali no canto, na dança, na coreografia. Então, eu comecei através disso e fazendo aqui assim. Fui para a Marinha, depois que lá na Marinha eu escrevi uma ruma de texto, escrevia música, escrevia novelas, enfim. Quando vim para cá em 68, fundei o Movimento Negro na escola e fundei também a entidade, o GRIFACACA, Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica Amadorista Castro Alves. E aqui a gente desenvolvia a arte e a cultura através da poesia, através da dramaturgia, enfim, nós fizemos aqui revolução. Em 2004, eu fiz uma disciplina como aluno especial no mestrado em Letras da Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Teorias e Críticas da Literatura e da Cultura, na linha de pesquisa Documentos da Memória Cultural. Em 2005, eu entro em contato com uma autora sergipana chamada Ilma Fontes. Ilma Fontes, eu fui conversar com ela e perguntar se ela conhecia algum autor negro, afro-brasileiro e, sobretudo, afro-sergipano, em que eu pudesse me debruçar sobre a obra desse autor e estudá-la. Na época, ela conversou comigo e rapidamente me indicou o nome de Severo da Celino. E desde então eu comecei uma aproximação com o Severo no sentido de nós trocarmos informações a respeito do trabalho que o Severo desenvolvia em Sergipe e sobretudo em Aracaju. Meu primeiro contato com o Severo da Celino foi nos idos de 2007. Eu tinha chegado há pouco na Universidade Federal de Sergipe e me aproximei do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, que naquela ocasião organizou uma semana da consciência negra e, entre várias atividades, promoveu uma mesa com a presença do Severo da Celino e, na ocasião, ele, falou sobre a questão do negro no estado de Sergipe, sobre a questão racial no estado de Sergipe. E como eu tinha acabado de chegar no estado, eu sempre pesquisei a temática do negro, desde o meu mestrado, doutorado, eu já sabia que ele era uma importante liderança negra do estado e era uma liderança que é uma liderança muito assertiva, é uma liderança que costuma falar com muita propriedade sobre as questões que envolvem o negro. E eu percebo o quanto ele é aguerrido, quanto ele é combativo, quanto ele é polêmico. E para falar de Severo da Celino, não tem como mencionar assim, que a história antirracista do estado de Sergipe, nesse período contemporâneo, se confunde com a trajetória do Severo da Celino. Quando eu levantei os dados de pesquisa para a minha dissertação de mestrado, uma das coisas que eu percebi foi que o Severo da Celino ele não está incluso nessa historiografia literária. Embora ele seja um escritor, ele não está incluso. Algumas entrevistas que eu fiz na época, algumas pessoas ligadas à literatura no estado de Sergipe disseram que
há em Sergipe escritores negros, mas não necessariamente uma produção literária negra. Eu discordo em absoluto, porque desde o século XIX, escritores e escritoras, intelectuais negros, vêm produzindo com muita eficácia. Há exemplo de Luiz Gama, desde o século XIX, envolvido com o abolicionismo, com a causa abolicionista e escritor. Poderia citar Maria Firmina também, desde o século XIX, professora no Maranhão, escrevendo Úrsula, o primeiro romance afro-brasileiro. Então, os escritores negros sempre estiveram presentes, mas a referência ao trabalho deles não consta nas historiografias. Então, acho que não podemos, como eu já afirmei no meu texto escrito e afirmo oralmente, não podemos pensar uma produção literária sem levar em consideração a produção literária desenvolvida pelo Severo da Celino no Estado. É claro que de 2005, 2005 para cá, muita coisa já mudou, mas o que eu posso afirmar é que determinadas instâncias de poder que legitimam determinados discursos, ainda fazem questão de excluir o discurso e a produção dos escritores e das escritoras negros e negras. E isso é muito, de certa forma, irresponsável, porque são textos que nos ajudam, sobretudo, a compreender melhor como é ser negro, porque no nosso país é muito difícil a gente se entender nesse viés. O Gelém foi idealizado por mim, o professor doutor Romero, da Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, e do mestrando em Ciências da Religião Leno. O objetivo é tornar evidente toda a escritura do povo negro ou para o povo negro, de forma que ela chegue à sociedade, que ela seja exposta, porque se há muita pesquisa, tanto em Sergipe como no Brasil, e elas não são colocadas, e o Gelém ele tem este objetivo maior, dar visibilidade ao negro ou àqueles que escrevem sobre o negro. O Amalá literário ele é uma atividade do Gelém. O Amalá literário é uma homenagem ao orixá Xangô, que tem como principal prato para a oferenda o amalá. É um prato que leva quiabo, cebola, camarão e pimenta. Alguns confundem com um caruru apimentado, mas o prato em Urubá, o prato em Urubá, ele leva o nome de Amalá, a esse Deus que é considerado da justiça, o Deus que foi deificado em terra, Então é toda uma homenagem a este orixá, que a gente toda quarta-feira oferece esse Amalá em forma de literatura para a sociedade. A ideia é tornar visível aquilo que foi colocado na invisibilidade. É muito claro, a invisibilidade do intelectual negro do Brasil faz parte da estrutura do racismo brasileiro, entendeu? Então, assim, agora, só que eu vejo que nós estamos num momento privilegiado. Que momento é esse? É um momento em que há uma visibilidade maior, que não houve em outras épocas, da intelectualidade negra. Então, está na mídia um pouco, está no jornal, está na vida cultural, e outra coisa, está na vida cultural como combatente do racismo, o que eu acho muito importante. Não é apenas o negro aparecer, é um negro que aparece demarcando uma luta contra o racismo. Eu acho mais importante, inclusive, porque necessariamente aparecer não significa tanto como aparecer enquanto combatente do racismo. Isso demarca, isso chama atenção, isso choca, isso constrange, isso, de certa forma, eu acho que isso é importante, entendeu? O que eu quero chamar a atenção é como a produção intelectual do movimento negro repercute na academia e vice-versa. O Severo já admitiu que,
vários personagens da história de Sergipe, personagens negros, ele se interessou a partir de estar lendo um livro de um historiador, um livro de um pesquisador. E aí ele se interessou, e aí caiu em campo, né, etc. Então, eu diria para você que esse diálogo ele existe. O saber que é produzido em âmbito dos movimentos sociais e o saber que é produzido em âmbito da academia. Bem, eu acho que o trabalho que o Severo desenvolve ainda não conseguiu alcançar a visibilidade necessária. Eu sou professora de literatura, e especificamente de literatura e cultura afro-brasileira, na Universidade do Estado da Bahia, e percebo, inclusive, um dos trabalhos que desenvolvo com os meus alunos é buscar onde esses nomes e essas expressões fazem a transformação literária e a transformação literária voltada para o conhecimento dessa existência negra. E a gente percebe que as historiografias literárias no Brasil, infelizmente, não citam os escritores afro-brasileiros. São trabalhos que ficam necessariamente num segundo plano. Então, os grandes historiadores da literatura têm essa dívida, né, com os escritores negros, com os escritores afro-brasileiros. Nós temos um caso dentro do próprio Amalá, que é o participante Severo da Celina. Severo da Celina é o grande autor, reconhecidíssimo, estudado, né, principalmente fora do estado de Sergipe, e no próprio estado tem um déficit dessa ideia aqui dele, né? E o Amalá Literário conta com o apoio dele também, assíduo, um encontro assíduo com ele, e com as suas obras, porque a gente debate as obras dele, Pan-África, por exemplo, Mariô, dentre outras, dentre outras questões, mas justamente a gente tenta trazer tanto os afamados, né? Paulo Sigiani, Carolina de Jesus, mas também outros esquecidos, como Fernando Góes, né? Por exemplo, José Correia Leite, e dentre outros negros que estão nas prateleiras empoeiradas do esquecimento social, porque o negro, ele, enquanto vivo, ele ainda luta para se manter e produzir. Depois disso, ele é apagado, literalmente, por uma academia. E ainda tem a contribuição do próprio povo negro intelectualizado, que não se debruça os estudos na sua própria raça. Primeiro tem a ver com aquilo que o Silvio de Almeida chama de racismo estrutural. Você tem um racismo que muitas vezes ele não aparece, mas ele está na estrutura, né? Ele forma, né, a estrutura social brasileira. E, consequentemente, esse racismo ele torna-se uma espécie de cultura. Então, o que significa ele em termos intelectuais no campo universitário? Significa dizer, você não lê escritores negros, você não lê escritoras negras. Está muito claro. Você faz a pergunta ao aluno quantos professores negros você teve, quantas professoras negras você teve, que livro de autor negro você leu, que livro de autora negra você leu, e você percebe pela resposta dos alunos, entende? Então isso já fica muito claro. Então a nossa ideia era se contrapor um pouco a isso. A ideia era ter semanalmente a possibilidade daquelas pessoas que estão interessadas em ler escritores negros e escritoras negras. Eu quero começar saudando vocês, para saudar Egum e Exu, Ogum, e dizer que estamos aqui nessa quarta-feira para falar sobre matriarcado. Cabe lembrar que, desde a Constituição de 1891, assegurava a liberdade de culto, mas a prática dos terreiros era vista como quebra do sossego público. Exercício ilegal da medicina, curanderismo, feitiçaria, portanto imputável como crime pelo Código Penal. Ele me contou, na época, que atuou em algumas produções
como Teresa Batista, como Chico Rei, Espelho d'Água, né? Fez algumas participações extremamente significativas nesses trabalhos. Severo, ele tem uma representação muito forte com relação ao cinema, né? E essa questão do negro também, ele é um militante de muitos anos, né? Vem fazendo essa luta aqui em Sergipe, é uma referência forte para a gente. Então a gente resolveu fazer a EGBE, criar a EGBE, para poder discutir a questão do cinema negro, né? Que está crescendo cada vez mais no Brasil, mas lembrar que a gente também tem produções e grandes representantes do cinema negro também aqui em Sergipe. Então, assim como a Everlane, né, a gente tem o Severo, que é uma pessoa que veio antes, inclusive, né, que é um ator que tem a sua projeção também nacionalmente, né, ele fez o Chico Rei, ele foi protagonista de um filme que fala de um personagem muito importante, né, na história do povo negro no Brasil, que é o Chico Rei. Esta é uma peça melhor, de estirpe real. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu, Major Domingos Rodrigues Seixas, cidadão português, nascido em Lisboa, proprietário da mina de ouro em Cardideira, província de Minas Gerais, declaro por esta carta que Francisco, conhecido como Galanga... Conhecido como o quê? Conhecido como Galanga. Por mim adquirido em leilão público, é um homem livre. É um homem livre. Conforme prevê a lei. Obrigado. Agora, você também é feitor. Por muitos anos, Chico Rei trabalhou para libertar seu povo. E todos foram livres e fizeram uma grande nação, até que não existisse ouro embaixo da terra. E quando isso aconteceu, esses negros se espalharam por todo o Brasil e contaram a história de sua liberdade. Chico viveu muitos anos, mas não se sabe direito o seu fim. Se ficou por aqui ou se voltou para o Congo, tudo que a gente sabe é que ele tornou a ser rei. Rei de uma festa que conta sua glória. Rei da Congada. Quando eu tive a experiência no cinema, eu já tinha tido diversas experiências na televisão por conta da minha ação, da minha militância, né, como agente dos direitos civis. Tá? Então, quer dizer, se você é militante negro, militante dos direitos civis, então praticamente você vai estar na mídia. Então a gente, para fazer a campanha, para fazer as denúncias, a gente ia para o rádio, ia para a televisão, né? E daí a gente começa a ser conhecido. Tá? E na televisão mesmo, para fazer trabalho, só foi depois que eu fiz o Chico Rei. Né? Então, no cinema, foi lá na escola de teatro, por influência dos meus professores e da
da diretora da escola, né, que praticamente ela exigiu, vai Severo representar a escola, tá? Porque o pessoal do Rio de Janeiro estava atrás de um ator que não tivesse cara pública e que fosse um ator assim impactante, tá? Um negão, tá? E para fazer Chico Rei. E aí disseram, não, na Bahia tem um negão lá de Sergipe, o Severo. Quer dizer, que isso é produto da imagem de televisão e dos trabalhos de teatro que a gente fazia aqui, essa coisa toda, né? E a gente ficou pensando, por que não? A gente criar um troféu que levasse o nome dele, que pudesse homenagear pessoas, né, que têm um papel, tem um trabalho, né, vamos dizer assim, tão importante com relação ao cinema negro, que tem desenvolvido os trabalhos importantes para fortalecer o cinema negro. Então foi por isso que a gente decidiu criar esse prêmio, né, que é o Troféu Severo da Celina de Cinema Negro, para premiar essas pessoas, para homenagear essas pessoas. A gente abriu a primeira Egbé homenageando o próprio Severo. Então a gente levou ele não sabia desse prêmio, né? A gente levou ele para lá, disse que ele ia ser homenageado, ele era nosso homenageado, e a gente o presenteou com o Troféu Severo da Celino, né? E daí por diante a gente vai para a quarta Egbé agora, então a gente homenageou a professora Edileuza esse ano, a professora Edileuza Penha de Souza, da UNB, e homenageou a Adélia Sampaio, né, também a primeira cineasta negra do Brasil a dirigir um longa-metragem de ficção e rodar com esse filme também no circuito comercial. E aí a gente homenageou ela e a gente teve o prazer de, né, apresentar o Severo, a Adélia. Foi um encontro muito bonito, né, na segunda edição da Egbé. Enfim, pra gente é um presente que ele tenha aceitado, né, essa homenagem, e ele se faz presente sempre, né, com a gente, assim, fortalecendo, divulgando o trabalho da Egbé e também aparecendo, né? Interessante, minha amiga. Nossas tribos, etnias e culturas foram vilipendiadas, trocadas, manipuladas, aculturadas, domesticadas. Somos fruto dessa violência. Nossos ancestrais pulverizados na diáspora, escravizados, assassinados, manietados e divididos na transculturalidade do Atlântico, Sudão, faixa subsaariana, vendidos, trocados, escravizados, em nome de Deus, Jeová, Alá, por diversas nações. Através da igreja e seus mercenários, caçadores, contumbeiros no mar, guias pelo deserto, numa trilha de morrer. Nossos reinos invadidos, divididos e dizimados através da fúria de uma cultura dita civilizatória. A colonização imperialista e mercenária que ainda hoje nos destrói nos moldes de ontem. Passei pela árvore do esquecimento. Passamos nós. E tantos outros. Nações inteiras sequestradas, amontoadas em portos para o desconhecido. Passei pela árvore do esquecimento para lembrar quem não voltou, quem pereceu, quem não passou, quem somos, de onde vimos e onde estamos nesta diáspora genocida. Passei pela árvore do esquecimento para lembrar quem sou, quem se arriou, quem se perdeu no caminho de volta e não viu o mar. Passei pela árvore do esquecimento para lembrar que não cometemos nenhum crime. Os crimes foram cometidos contra nós. Onde está a minha dor? Lágrimas petrificadas no caminho do mar, no ninho do albatroz, na luzerna turva de um barco à deriva. Onde está os meus corpos jogados ao mar? Brunas rigorosas dos meus gritos abafados.
Não, minha amiga. Não posso revelar o segredo do mar, da árvore do esquecimento, porque tem que ser descoberto. Não posso revelar aquilo que será descoberto. Abraço a cada árvore para não esquecer, para lembrar o que passou, para lembrar a estrela que vazou e os astros que não se alinharam. Minha amiga, quando alguém estiver chorando, não console, seja consolada por ela. Nunca pergunte, busque as respostas nas palavras que ouviu e ouvirá. Na explosão, a explosão alinhará a minha estrela, nossa história será contada por nós. Nossa ancestralidade procura por cada um de nós, na diáspora, na história rediviva, ao novo pensamento que se alavanca. Meus braços, meus abraços, guerreira do amanhã. Lembrai da árvore do esquecimento. Olha, a Abdias Nascimento é tudo. A Casa de Cultura Afro-Sergipana existe por conta de Abdias Nascimento. Então, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, em 68, então eu tinha alguma informação sobre Abdias lá no Rio de Janeiro, essa coisa toda. Mas foi aqui que eu debrucei ao conhecimento, então com o pessoal de lá do Recife, está entendendo? E, enfim, a Frente Negra brasileira em 1930, lá do Recife, Abdias desenvolveu isso lá no sul do país, e toda a questão do negro, a questão da cultura, da educação, passa necessariamente por Abdias Nascimento. E, sobretudo, tem, né, que é o Teatro Experimental do Negro, que aqui eu fazendo teatro, então desenvolver todo esse meu trabalho em relação a Abdias Nascimento. E depois eu convivi com Abdias Nascimento, conheci Abdias Nascimento em Salvador. O Abdias Nascimento é um grande lutador pela superação do preconceito racial, em defesa da justiça social, em defesa dos direitos humanos, e ele sempre usou a arte como uma forma, né, de convencer a população pela superação do preconceito racial. E nesse sentido, como senador, na luta pela igualdade, após a sua morte foi criada a Comenda Abdias Nascimento no Senado, e nós criamos aqui. E criamos aqui para homenagear todos aqueles que têm identidade com a sociedade democrática pela superação dos preconceitos. Nesse sentido, o Abdias e o Severo, eles têm muitas identidades. A principal é usar a arte como uma forma de superação do preconceito, do convencimento da necessidade de justiça social e de que todos nós somos iguais, não só perante a lei. Nós somos iguais e precisamos ser tratados de forma iguais na sociedade que vivemos. Então, quando surgiu a oportunidade, eu encaminhei para a Câmara, para a Assembleia, título de cidadania Abdias Nascimento, a Benedita da Silva, a Mestre Didi e as personalidades negras do Brasil, está entendendo, que tinha influenciado com o crescimento e a formação do movimento negro aqui em Sergipe, né? Eu avalio que os dois nunca foram neutros, que os dois tiveram relações, inclusive o Abdias foi senador da República, muito ligado sempre ao Brizola. O Severo, inclusive, na sua juventude, teve como referência o Partido Comunista Brasileiro. Portanto, os dois nunca foram neutros, mas eu vejo que a forma militante deles, além da arte, são dois pesquisadores de toda a história do povo negro, que é mascarada, né, através dos intelectuais que tentam embranquecer a cultura brasileira. O racismo é muito presente na nossa sociedade. Essa ideia de que uma raça única pode prevalecer e que existe uma superioridade étnico-racial, e como isso, em certa medida, acaba
impedindo o desenvolvimento, né, das populações, principalmente afro-brasileiras, em outros setores, no setor econômico, no setor social e também no setor político, né, educacional. Acho que ninguém nasce racista, né, as pessoas aprendem a ser, elas de alguma maneira, né, aprendem isso. E claro que nós temos muitos segmentos de poder no nosso país que têm cada vez mais interesse em relação às exclusões e às discriminações. Então, portanto, legitimar esse discurso de poder é, sobretudo, diminuir o nosso espaço de atuação. Acho que a gente tem a agradecer, né, toda a batalha dele, eu acho que dentro desse movimento negro, né, no movimento negro sergipano, toda a batalha dele para que a voz do negro fosse ouvida, né, aqui em Sergipe, toda essa caminhada que ele fez, porque ele veio antes de nós, né, a gente está aqui aprendendo, né, como é que a gente caminha nesse processo de militância, né, de ativismo, e ele já veio antes, então ele tem muita coisa para nos contar, para nos oferecer de história, de conhecimento, e eu acho que a presença dele é um fortalecimento também, né, nos espaços por onde a gente passar e criar para fortalecer nossa luta, né, hoje. Então, assim, acho que a gente tem que agradecer mesmo, né, a todo esse conhecimento, a toda essa força que ele passa para a gente. E o Severo Dacelino, ele vem, né, contribuindo, até mesmo do ponto de vista da formação dos estudantes de história, em especial, eu vou aqui, né, fazer menção aos meus orientandos e ex-orientandos. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a participação, né, nesse trabalho do Luciano. Acho que fazer essas gravações, né, enfim, organizar esse trabalho é importante para o acervo, né, da produção, não só do Severo, mas do que se discute usualmente sobre afrodescendência no Estado. Gostaria imensamente de agradecer o Severo por ter se colocado na época à disposição do meu trabalho, mas não só agradecer pela disposição que ele se colocou para a realização do meu trabalho, mas agradecer, sobretudo e principalmente, pelo trabalho que ele faz no Estado. Mupada, Mó, Toró, Ocorum, para trazer novo pensamento à humanidade. Quero negros que não sejam mestiços, negros de marca, para fazer ódio ao Atlântico, nossos ancestrais, falar sobre a escravidão, do genocídio, das torturas, das plantações, dos aboios, dos quilombos. Quero os negros mestiços para denunciar as amputações, os estupros de nossas ancestrais, das revoltas, castigos, infanticídios, suicídios, das lutas abolicionistas, da abolição. Quero todos os negros, pretos, pardos, mulatos e das demais tipificações para lutar contra o racismo, discriminações e todas as formas de preconceito de que diuturnamente somos vítimas pela nossa raça, condições sociais e cor de nossa pele. Quero todos os negros, independente dos espaços de poder, lutando na resistência e revitalização das tradições culturais de nossa gente, sementes e raízes. Quero todos os negros na luta por liberdade, educação étnica, reconstruindo a sua identidade, lutando por cidadania plena. Queremos todos os negros potencializando suas oportunidades, escrevendo suas histórias para registrar a história do povo diasporizado, para saber de onde veio e para onde vai, reconhecer e ser reconhecido como tal, negro,
com culturas, heróis, línguas, religiões, literatura, história, filosofia, psicologia, modo de agir, técnicas, educação, mitologia, artes, tradições, direito, ciências, moral, numa dinâmica estrutural dos fatores fundamentais de nossas culturas. Quero todos os negros numa óbvia continuidade histórica do legado de nossas tradições culturais, numa dinâmica interativa. Mupadá, Mó, Oró, Ocourim, para trazer novo pensamento à humanidade. Axé!